Chega mais que o assunto está super interessante hoje para todas as idades, viu? Hoje é o Dia Nacional de Alerta para Doenças Reumáticas e olha, são mais de 120 doenças reumáticas que podem acometer tanto crianças, jovens, adultos, homens e mulheres. A maioria pode ter um início semelhante, parecido, mas sem diagnóstico precoce e tratamento adequado, as doenças reumáticas podem levar à incapacidade física. Hoje a gente conversa com a doutora Carolina Kobayashi, que é reumatologista e especialista no assunto, que vai nos ajudar a identificar esses sinais e também o que a gente pode fazer a respeito disso. Doutora Carolina, muito bem-vinda ao Vida e Saúde, que bom conversar com você sobre isso nesse dia bem oportuno, né? E eu sei que é sempre muito bom a gente tentar prevenir problemas de saúde, mas vamos entender hoje aqui, no caso, a informação que pode levar a essa prevenção ou até detecção da doença por parte do paciente. Bem-vinda ao Vida e Saúde, doutora. Obrigada, boa tarde, Teru. Obrigada pelo convite para falar sobre um assunto que eu adoro e que é muito importante a gente saber, pensar para poder diagnosticar e tratar direitinho. Doutora, daqui a pouquinho a gente vai falar mais especificamente sobre os vários sintomas do reumatismo, mas eu queria saber se o reumatismo acontece no sangue ou no osso. Na verdade, Teru, a gente não diz reumatismo no osso e reumatismo no sangue, né? A gente fala sobre doenças reumáticas ou doenças reumatológicas. E é claro que os exames de sangue podem ajudar a gente a diagnosticar, a ver o que está acontecendo. Por exemplo, o fator reumatoide, ou FAM, são exames que a gente pede para ajudar a comprovar uma hipótese, uma doença, mas não significa que a pessoa tendo um FAM, um fator reumatoide, ela tem doença reumatológica. Então, tudo depende de um bom exame clínico para a gente saber se é uma doença reumática ou uma doença reumatológica, tá? Agora, a gente falou aqui agora há pouco que são mais de 120 doenças reumáticas. Queria que você falasse um pouquinho dos principais tipos para a gente. Exato. A gente tem várias classificações. Eu acho que aqui as pessoas mais conhecem são as doenças reumatológicas que provocam artrite, que eu vou falar mais adiante, tá? Mas a artrite reumatoide é a doença reumatológica mais conhecida, que afeta as articulações, incha as articulações. Mas a gente tem também as doenças do tecido conectivo, que são lúpus, esclerodermia ou esclerose sistêmica, dermatomiosite ou polimiosite, tá? Tem vasculites, que são doenças que inflamam os vasos. Tem outros tipos de artrite, que nem as artrites soronegativas, que acometem a coluna vertebral e a bacia. Tem artrite associada à doença infecciosa. Tem artrites como a gota, que tem deposição de ácido úrico, são cristais que depositam na articulação. O reumatologista atende e assiste pacientes também que têm osteoporose e doenças do osso, como osteoartrite, que é uma artrite também que vai desgastando a articulação. Tem as doenças infantis reumatológicas e várias outras doenças reumatológicas associadas que a pessoa nasceu, né? Tem doenças que são raras, que o reumatologista trata. Então é bem difícil, uma matéria bem difícil. O leque parece realmente muito longo, muito extenso, e a gente sempre se pergunta, né, quando é diagnosticado, especialmente no caso de doenças reumáticas para crianças, né, o que é que causa essas doenças, doutora? Depende da doença, mas muitas dessas doenças que a gente trata, elas têm causa autoimune, ou seja, o próprio corpo começa a machucar o próprio corpo, produzir proteínas, que são muitas vezes autoanticorpos, que machucam estruturas do corpo e que podem deixar sequelas, né? Pode haver outros mecanismos, como eu falei, da gota, que é a deposição de ácido úrico. Certo. Mas o mais comum é a autoimunidade causando inflamação. Tá. Queria tentar entender se o reumatismo pode estar ligado à hereditariedade. Se eu tenho um parente próximo com reumatismo, uma mãe, um pai, um irmão, será que eu posso ter também uma tendência ou posso já estar com alguma doença reumática sem nem perceber, doutora? Sim. A doença reumatológica, se você tem um parente de primeiro grau,
você tem mais chance do que uma pessoa que não tem parente de primeiro grau em ter uma doença reumatológica. Mas isso não é um carimbo, né? Eu tenho uma grande professora que fala que genética não é destino. Mas sim, a gente tem aumento de chance de ter, inclusive, dor e fibromialgia. A gente vê que em gêmeos idênticos, 50% dos gêmeos idênticos que têm dor e fibromialgia vão ter também. 50% dos casos não vão ter. Aí você tem outros fatores ambientais que a gente vai conversar mais para frente, que determinam a doença. Na artrite reumatoide, só 15% dos casos tem explicação genética. Os 85% dos casos não tem, são fatores também ambientais, tá? Então, não é um carimbo, mas a genética pode contribuir, sim, para uma doença reumatológica. Tá. Agora eu quero partir para os sintomas do reumatismo, que são vários, porque muita gente que está assistindo a gente agora, doutora, pode ter algum sintoma desses isolado. Eu queria que você falasse bem assim, pontualmente, das características desses sintomas como reumatismo. Porque, por exemplo, pessoas com dor nas articulações ou nas juntas pode significar um monte de outras coisas que não doenças reumatológicas. E aí, é uma dor diferente, doutora? Sim, muitas vezes a dor da doença reumatológica, ela é mais intensa, ela tem característica inflamatória, dói bastante, principalmente à noite, né? E tem a diferença entre a artralgia, que é a dor na articulação, que a gente começa a valorizar quando ela tem uma duração mais prolongada, mais do que 3 meses, e deve ser investigado se está durando até 1 ano, com certeza. E tem uma diferença entre dor e quando tem sinal flogístico, ou inchaço, tudo mais que a gente vai conversar. Então, eu começo a observar que essas dores, elas não são assim muito pontuais, elas são constantes, doutora? Fica um tempão doendo por meses e meses? Se ela está durando mais do que 3 meses, deve ser investigada, né? Porque não é uma coisa pontual. Tá. Olha esse outro sintoma aqui, vermelhidão ou inchaço nas articulações. Você acabou de comentar isso. E a gente está demonstrando aqui no ombro, por exemplo, né, nessa região entre o pescoço e o ombro, mas pode ser em várias outras regiões do corpo. Sim. Então, a artrite, que é quando você tem dor, vermelhidão, calor na articulação e às vezes inchaço, essa é muito mais específica para uma doença reumatológica. A gente tem que ficar de olho, né? E aí pode inchar os punhos, os dedos das mãos, qualquer das articulações das mãos, joelho, tornozelo, ombros, quadris, tá? Tá. Mas é bem característico de doença reumatológica. Olha aqui esse outro sintoma, doutor, dor pelo corpo todo. Então, a dor pelo corpo todo, a gente também valoriza quando ela está durando mais do que 3 meses e, com certeza, mais do que 6 meses, que aí é uma dor crônica. Isso deve ser investigado, né? A dor quando ela tem nos braços, nas pernas, coluna, então a gente diz que os 4 quadrantes, às vezes é sintoma de fibromialgia, uma dor crônica ou uma doença ultra-reumatológica. Tá. Agora, o cansaço generalizado ou aquela fadiga que é persistente, né? A pessoa às vezes já acorda cansada. Pode estar relacionado com, de repente, essas dores, porque dor cansa, a gente fica tenso, inclusive, a gente usa outras partes do nosso corpo para tentar compensar ou para tentar aliviar aquela dor. Esse cansaço, ele é um cansaço neurológico, digamos assim, ou é um cansaço resultado dessas dores? Então, Teru, é muito importante, fadiga, né, que é esse cansaço generalizado, ele pode estar associado a muitas doenças. Mas quando você tem uma fadiga que está durando mais tempo e está associada, por exemplo, com uma artralgia, também deve ser investigado. Mas é o que você falou, às vezes a dor e a falta de sono e você não conseguir fazer as tarefas do dia a dia levam à fadiga. Então, é um ciclo vicioso, tá? Às vezes a fadiga está associada a outros sintomas, ela não está sozinha. E a gente tem que investigar e tem que levar em consideração. Esse outro sintoma aqui aponta, doutora, para a dificuldade de se movimentar ou então a rigidez nas articulações na hora de acordar. Aquela pessoa não consegue nem se espreguiçar, parece que ela está com... Vou citar a coluna aqui, que é até o que a gente está exemplificando. Parece que está... fugiu a palavra aqui,
Mas sabe quando fica esticado, fica duro, endurecido? É isso que eu tenho, Tá rígido. talvez essa ideia que eu tenho ao falar desse sintoma. Isso. A rigidez, a gente leva muito em consideração quando ela é ao acordar, que o paciente fala para a gente que acordou que nem um robozinho, Uhum. acorda durinho. E quando ela é prolongada, dura de 1 hora ou mais do que 1 hora, também tem que ficar muito de orelha em pé, porque pode significar alguma inflamação que está causando essa rigidez. Mas é lógico que tem outras causas de rigidez. Por exemplo, não dormir bem, dormir num colchão duro, eu acordo mais durinho, começo a alongar, vai ficando É. melhor. Mas quando ela é duradoura, prolongada mais do que 1 hora, a gente tem que tomar muito cuidado, porque pode ser doença reumatológica. Esse sintoma aqui, doutora, pode ser característica de uma simples, sei lá, dor nas costas, né? A diminuição da flexibilidade na coluna ao tentar agachar. Eu preciso ficar de olho em outros sintomas relacionados a esses que a gente está mencionando aqui, como febre, por exemplo. A gente está trazendo aqui a fadiga, né? A febre está relacionada também ao reumatismo? Febre, sim, é um sintoma muito específico, mas muitas das doenças trazem sintomas constitucionais, que a gente chama, né? Que é febre, perda de peso, a fadiga, a diminuição de apetite. Quando isso não é pontual, não aconteceu e não tem infecção associada, uma bactéria, né, uma pneumonia, uma infecção na urina, a gente tem que investigar para descobrir o que está causando um sintoma constitucional. Se associado à dor lombar, que é a dor na coluna lombar, muitas vezes o médico tem que pedir até uma imagem para descobrir o que está acontecendo, né? Mas dor lombar, da dor na coluna, é um sintoma muito comum. Então, o ideal é sempre o médico investigar, esmiuçar a queixa para saber se tem que ser melhor investigada ou se não. Se foi uma noite mal dormida ou várias noites mal dormidas, um músculo que está machucado e que está causando a simples dor na coluna. Tá. Agora, essa dor na coluna, ela pode ser também a criança, por exemplo, que normalmente não sente dor, né? Dificilmente criança sente dor nas articulações. Mesmo que não durma com o seu travesseiro, ela não vai reclamar. Mas se essa criança está reclamando, dor na coluna, esse jovem, um jovem também que tem uma flexibilidade, deveria ter uma flexibilidade normal, está reclamando de dor, diminuição dessa flexibilidade, dor na coluna, isso pode ser indício, doutora? Sim, principalmente quando a pessoa tem menos do que 45 anos e está sentindo uma dor na coluna, qualquer parte da coluna, mas geralmente é dor lombar por mais de 3 meses. Isso pode significar uma doença reumatológica, às vezes uma espondiloartrite, que é um tipo de doença reumatológica, e a gente tem que investigar direitinho porque está inflamando, está machucando, e isso pode deixar sequelas. Ah, legal. Bem lembrado isso. Agora é o seguinte, dor na coluna, normalmente quando a gente se deita, ela tende a diminuir, porque se alinha a coluna, né? Mas, no caso de doenças reumatológicas, essa dor perdura à noite também. Não tem posição Exato, que dê aquele conforto. exato. Quando a pessoa acorda por causa da dor, também é um sinal de alerta. A gente tem que investigar com mais carinho, porque isso pode significar alguma coisa mais inflamatória, uma doença reumatológica, por exemplo, tá? Não é aquela dor que você vai se mexer e dar um desconforto. Isso Tá. pode ser só uma dor muscular, um colchão duro. Mas se a pessoa está paradinha e acordou com uma dor, a gente fica mais atento. E, doutora, é verdade que o reumatismo piora com frio? Temperaturas mais baixas, ou quando chove, ou não tem nada a ver, isso é uma coisa mais da nossa cabeça? Não, Teru. De fato, a dor pode piorar com frio. A osteoartrite, que é o desgaste da articulação, ela provoca dor e provoca rigidez e provoca crepitação, que na virada do tempo para o frio pode ficar pior. Mas a gente tem outros sintomas reumatológicos, como o fenômeno de Raynaud, que é o arrochamento das extremidades, das mãos, às vezes dos pés, que é precipitado pelo frio. A gente tem doenças de pele, lesões de pele, como a perniose, que o frio pode acarretar, pode precipitar. Então, sim, o frio às vezes piora alguma certa manifestação reumatológica, principalmente a dor. Tá. Agora, doutora, eu queria saber, o tratamento do reumatismo normalmente é um tratamento muito longo.
Existe cura? Existe controle? Eu queria que você falasse um pouquinho também da sua experiência prática, clínica aí, sobre aqueles pacientes que conseguem dar uma mudada no estilo de vida, se eles têm, se você consegue ver a melhora desses pacientes junto, fazendo a mudança do estilo de vida e também o tratamento indicado pelo médico. Ótima pergunta, Teru. A doença reumatológica, ela tem que ser bem diagnosticada para ser bem tratada. Quando eu tenho o corpo produzindo uma autoimunidade machucando, eu tenho que fazer um tratamento muitas vezes mais agressivo, alopático, para melhorar a doença. E a gente usa muitas vezes imunossupressor, que é uma medicação que diminui o próprio corpo machucando ele mesmo, tá? Mas hoje em dia sempre se usou muito corticoide, a gente tem tentado cada vez usar menos corticoide, porque ele pode machucar se usado a longo prazo. Então a gente associa esses imunossupressores. Mas é essencial o tratamento de base, que é fazer a atividade física correta, bem indicada, sem fazer excesso, começando lento e gradual. A pessoa tem que comer da forma adequada, não pode ficar comendo besteira, a gente tem que se alimentar bem, porque um dos melhores remédios que a gente tem é alimentação boa. Diminuir estresse, ou saber lidar com o estresse, porque o problema existe se a pessoa fica sempre vivendo machucada, nervosa, ansiosa, a doença reumatológica vem com mais força, né? Diminuir tabagismo, não fumar preferencialmente. Tá? Então, são medidas simples que ajudam muito no tratamento e são complementares, que a gente tem que investir, não só no tratamento médico, medicamentoso. Bem interessante a senhora falar isso, doutora, porque às vezes o paciente acaba confiando só no remédio da farmácia e acaba saindo do papel de protagonista. Ele pode contribuir, ele pode colaborar com esse controle da doença se ele fizer a parte dele. Você é um filho de Deus e ele tem te dado capacidade e oportunidade também de mudança. Agora é o seguinte, doutora, como é que eu faço? Será que eu posso? Você falou que a maioria dessas doenças são autoimunes, não é? E não estão muito relacionadas a nada do que a gente faça. Mas existe alguma coisa que a gente pode fazer para diminuir as chances de se ter uma doença reumática? Então, como eu falei, a pessoa tem, eu explico isso para todos os meus pacientes, né? Eu não faço milagre, acho que todo mundo tem sua tarefa. Então, faça a sua parte, porque eu vou fazer a minha aqui. Eu peço para todo mundo tentar mudar o estilo de vida mesmo, porque isso pode diminuir suas chances de evoluir com gravidade, já que, como eu falei antes, genética não é destino, como eu já aprendi também. Então, se você tem um gene que está lá quietinho e você fica se machucando, fuma, estressa, não faz exercício, a chance dessa genética e dessa doença aparecer é muito maior. Então, a gente tem que fazer de tudo para viver da forma mais tranquila possível e fazer bem para o nosso corpo, para essa doença não se instalar. Tá. Doutora, uma última dúvida que eu tenho aqui. Digamos que o telespectador está assistindo a gente agora, já tem o diagnóstico da doença e ele está sentindo um desses sintomas aqui de maneira muito aguda. Existe alguma coisa que ele possa fazer, uma compressa, algum tratamento natural que ele possa fazer, de repente, para ajudar a amenizar os sintomas, doutora? Porque é muito difícil conviver com dor. É sim. Então, quando a gente tem a doença reumatológica machucando muito, autoimune aguda, tem que fazer o tratamento reumatológico com imunossupressor, corticoide, quando indicado. Mas toda terapia complementar e natural, ela pode ajudar quando bem indicada e quando bem feita, né? Então, eu costumo prescrever muito fitoterapia, pomada natural que tem arnica, mentol, córdia verbenácea, para ajudar no alívio do sintoma local de inchaço, de dor. Então, isso é muito bem indicado. Acupuntura é muito legal. Às vezes, compressa fria num lugar que tem calor, ou o calor onde o músculo está machucado, né? Tudo isso pode ajudar de uma forma natural, quando bem delineada e bem indicada, e quando o médico estiver junto com o paciente para fazer a orientação correta, para você não fazer a coisa de forma aleatória, que aí não funciona e pode machucar. Mas sim, tratamentos naturais são muito eficientes quando feitos da forma correta e junto com as medicações. Tá certo.
Hoje a gente conversou aqui com a doutora Carolina Kobayashi, que é reumatologista. E, doutora, eu quero agradecer aqui pela nossa conversa e espero que a gente possa ter ajudado muitos telespectadores aqui do Vida e Saúde. Obrigada, doutora. Muito obrigada a vocês pelo convite. Boa tarde. Até a próxima. E, gente, olha só, hoje é o último dia desse mês e a gente está reforçando a importância do Outubro Rosa, prevenção ao câncer de mama. E você viu, né, que a gente criou uma campanha super legal usando esse filtro aqui no Instagram, que todo mundo teve acesso, tá lá no nosso perfil do Instagram. Você pode fazer sua fotinho, postar, fazer um stories, dizer o que é que você faz para combater o câncer na sua vida, para, de repente, contagiar outras pessoas com essa sua receitinha saudável. E teve gente que postou e marcou a gente, agora a gente vai ver, vai trazer aqui na nossa tela do Vida e Saúde. Olha só. Ai, que graça! A Fernanda Souza mandou a foto, linda! Tem mais, olha só, a Valéria Cita, grande beijo, amiga! E também a Lígia Maiara, muito bem, ela postou ali, está apontando, acho que é o Novo Tempo, ali o símbolo do Novo Tempo. Grande beijo, Lígia. Gente, é o seguinte, quero te agradecer pela participação durante todo esse mês com a gente. Teve gente que se engajou, que postou, que fez bonito. Essa é uma campanha interativa, todo mundo pode fazer parte. E novembro está chegando, você sabe, né? Novembro Azul está aí, então os homens já fiquem ligados, porque semana que vem a gente já vai trazer aqui a sua participação no Novembro Azul. Vida e Saúde contra o Câncer sempre, tá? Todos os meses do ano, mas nesses meses de outubro e novembro, a gente está junto com você nessa campanha. Bom, a gente faz um rápido intervalo agora, na volta você acompanha claramente o Dr. César tirando dúvidas importantes, interessantes por aqui. E ainda hoje tem receita de smoothie e também de suco, um suco nutritivo de maracujá e o smoothie de abacaxi e morango. Não sai daí não, a gente já volta.